Olá, boa noite a todos. É um prazer ter todos vocês aqui acompanhando esse evento conosco. Meu nome é Marcelo Flora, sou sócio do BTG Pactual e estou aqui hoje para apresentar um painel que a gente tem muita honra de ter aqui Roberto Sallouti, CEO do banco, e André Esteves, sócio sênior do banco. Eles vão estar batendo um papo descontraído, falando um pouco sobre o mercado. Então, é um prazer muito grande ter todos vocês acompanhando esse bate-papo aqui conosco. Muito obrigado pelo interesse e um abraço. Boa noite a todos, bem-vindos ao BTG Invest Talks. Hoje vou ter a honra aqui de fazer uma coisa que eu faço todo dia, que é trocar uma ideia com o meu sócio André Esteves. Só que hoje a gente vai poder fazer na presença de vocês, para a gente poder passar um pouco para vocês do que a gente está vendo de mercado, do que a gente está vendo do cenário internacional, contar um pouco da história do banco, da história do Esteves. Acho que vai ser algo descontraído e divertido para um dia bastante agitado dos mercados. André, boa noite novamente. Boa noite, nós estamos aqui, como o Roberto disse, replicando o que a gente faz diariamente. Mas dessa vez com vocês todos assistindo, que é um prazer para nós dois aqui. Então, boa noite, Roberto. Tudo bem? Para começar, conta para a turma aqui um pouco como você entrou no mercado financeiro. Você não veio de uma família de mercado financeiro, não fez parte da sua infância, da sua adolescência, mas acho que a gente pode dizer que você aprendeu muito bem. Conta um pouco para a turma como começou isso. Bom, primeiro, você pode olhar um certo ângulo dessa pergunta, que era, quando você entrou no mercado, qual era o seu sonho, né? E tem muito essa coisa de qual era o sonho grande e tal. E o meu sonho grande era muito simples, era arrumar um emprego, né? Então, a minha preocupação lá, jovem, era arrumar um emprego que simplesmente me sustentasse e eu fizesse alguma coisa que eu me sentisse útil e aprendesse. E quando eu sempre tive uma visão assim meio positiva do mercado financeiro, que ele, na verdade, assambarcava todas as informações da sociedade. Tudo mais ou menos passava por lá, eu não sabia muito bem como, mas a ideia de estar inserido nesse contexto me seduzia desde da época que eu não sabia nada de mercado financeiro, porque eu entrei no banco como analista de sistemas e você conhece bem a história. Mas essa ideia, visão geral de que as coisas passavam pelo mercado financeiro, as empresas eram listadas na bolsa, aquilo de um certo modo me seduzia. E quando eu vim ao banco a primeira vez ser entrevistado, foi o único recrutamento que o banco fez por jornal, que mostra que recrutamentos por jornal têm sua efetividade. Eu cheguei aqui e fiquei meio seduzido de ver pessoas jovens, um pouco mais velhas como eu, com uma boa formação e falando coisa com coisa, principalmente que aqui no banco o ambiente era um ambiente meritocrático, que eu ia crescer pelo meu próprio talento, pela minha produção, pelo aquilo que eu conseguia realizar para a companhia. Era um ambiente de interação com os colegas, de trabalho em time, os valores que desde lá atrás, em 1989, quando eu entrei, até hoje é o que a gente pratica aqui diariamente e que a gente ensina para todo mundo que entra aqui. Então, no fundo, o meu sonho grande era arrumar um emprego, eu tinha uma visão assim meio romântica, mais interessante do mercado financeiro e caí aqui de paraquedas numa empresa que, do alto do meu desconhecimento, eu julguei como o melhor lugar possível para trabalhar. E ainda bem que na minha ingenuidade eu acho que eu estava certo. E você era engenheiro. Você não estudou economia, você não estudou administração. Como é que você fez para se desenvolver? O que você recomenda para todo mundo que quer aprender dos mercados, que quer aprender a como investir o seu dinheiro? O que funcionou para você que você recomenda para eles? Olha, primeiro, não tem muito jeito, né? Acho que você tem que estudar muito. Aqueles que não tiveram uma formação específica na área, ou mesmo aqueles que tiveram, aqui a gente nunca para de estudar. E você estuda lendo jornais, você estuda lendo livros, você estuda conversando com gente mais ou tão informada quanto você. Então eu sempre fui um curioso, sempre tive uma enorme vontade de aprender sobre tudo. A primeira vez que eu li o Financial Times e o Wall Street Journal, eu achei assim, porra, eu vou ser o cara mais sabido do mundo se eu ler esse negócio todo dia. Porque tinha informação sobre tudo, do mundo inteiro.
E eu achava aquilo ali uma Disneylândia intelectual. Como eu leio e até hoje eu ainda tenho um pouco desse sentimento. Então acho que é você estudar muito, ter a humildade de saber o que você não sabe, que é uma coisa importantíssima quando você lida com investimentos ou com o mercado financeiro. Não queira saber tudo, porque você nunca vai saber. E tem humildade de saber o que você não sabe. E não tem problema nenhum nisso. A gente procura aprender uma opção de coisas. Eu e o Roberto estamos descendo para cá, nós estamos falando de cryptocurrencies, e pode ser até um tema mais tarde da nossa conversa, e reflexões de transformação no mercado financeiro. Então, acho que é importante ser curioso, é importante ser intelectualmente humilde, e é importante se dedicar, né? Porque você só vai aprender fazendo também o dever de casa. Acho que só faltou você falar um pouco da disciplina, né? Porque todo mundo, as pessoas esquecem o quanto a disciplina ao você investir é importante. Não, acho bem lembrado, porque aí já é a fase do investimento, né? Aqui a gente tem uma estatística, né, que em alguns mercados você consegue medir isso aí melhor, mas a gente erra 1/3 das nossas apostas, né? E acerta 2/3. O que significa que você encerra muito. Então você tem que ter a disciplina de cortar rápido o seu erro, entender que você está deixando de ver alguma coisa, porque errar, você vai errar sempre, né? Tem uma frase aqui que eu digo para todo mundo, eu chego aqui toda segunda-feira sabendo que eu vou fazer alguma bobagem naquela semana. Espero que ela seja de curta duração e de pouca consequência, porque só erra quem faz. E como investidor que toma decisão o tempo inteiro, você vai tomar decisões certas e decisões erradas. O bom é você, quando acertar, deixar as consequências fluírem, e quando você errar, você cortar rápido, né? É o clássico stop loss. Aqui não interessa o quanto a gente esteja convencido, quantas vezes a gente já zerou juntos aqui, por exemplo, posições que a gente estava absolutamente convencido que estávamos certos. Mas enfim, nada é mais certo do que o movimento de preço do que o mercado. E mesmo que o mercado esteja errado, o mercado pode ficar errado por mais tempo que o seu bolso aguenta. Então tenha sempre humildade de eventualmente estar errado e ter que cortar a sua operação. E mesmo com os profissionais, os bons profissionais, isso acontece o tempo inteiro. E eles são bons porque eles têm a disciplina e a humildade de reconhecer rápido o erro e realocar as posições. Então, a gente tem algumas regrinhas de bolso, né, como essa. Quando a gente acha que o negócio não está funcionando, a gente põe a viola no saco e sai fora da posição. A gente, quando está com posições perdedoras, a gente não gosta de aumentar aquela aposta. Então, a gente procura ter regras muito simples, sabendo que você vai necessariamente errar na sua vida de investidor. Faz parte da vida. A nossa aqui, que eu acho que é razoavelmente bem sucedida, ela é cheia de erros. Grandes, pequenos, médios. Agora, todos eles a gente soube lidar com disciplina. Então, acho que esse é a melhor dica que pode dar. Partindo um pouco agora para mercados, e aproveitando que você falou do Wall Street Journal, do Financial Times, vamos falar um pouco de cenário global. Vamos falar a gente vive hoje um cenário no mundo com muitas incertezas, né? Você tem uma crise de energia global, você tem alguns sinais preocupantes no setor imobiliário na China, você tem a possibilidade de alta taxa de juros internacionais. Como você está vendo esse conjunto de incertezas? O que você acha que as pessoas têm que acompanhar e se preocupar? Olha, bom, primeiro esse eu acho que é um tema de muita relevância, porque nesse momento, nós aqui, né, nós estamos falando mais até sobre o cenário externo do que sobre o cenário local. O Brasil, com todos os seus desafios, todos os problemas, todas as incertezas, eu nesse momento estou até um pouco mais preocupado com o cenário global do que o cenário externo. Por quê? A gente viveu, vamos por parte falar primeiro sobre a política monetária global. Eu acho que os bancos centrais principais, basicamente o Fed e o ECB, ou seja, Europa e Estados Unidos, eles estão exagerando na dose monetária ou de estímulos monetários, né? Lembrando que a gente teve crises seculares em 2008, 2009 nos Estados Unidos, 2011 e 2012 na Europa. Isso fez com que a gente fizesse uma expansão monetária muito grande, e quando a gente estava começando a reverter essa expansão monetária de uma maneira mais firme, mais consistente, a gente teve essa crise inesperada da pandemia
que todos nós aqui conhecemos bem, o que duplicou, vamos dizer, os esforços nessa direção. Eu acho que com a economia americana crescendo perto de 5%, com pressões inflacionárias importantes, que a gente pode discutir aqui um pouco mais tarde, eu acho que a gente está perdendo o timing de normalizar a política monetária. Primeiro, através do tapering, que é o final das compras de ativos que os bancos centrais estão promovendo, que é uma expansão monetária, vamos chamar assim, física. É a segunda coisa, normalizar as taxas de juros, que elas estão, vamos dizer, a zero, de uma maneira genérica nos Estados Unidos e na Europa. Então, a gente vai viver esse processo e toda hora que o custo do capital ele sobe, a periferia sente, né? Tem uma expressão aqui biofinanceira, que é toda vez que as economias centrais têm um resfriado, a periferia sofre uma pneumonia. Então, eu acho, e quanto mais a gente atrasa em política monetária, maior ou mais amplo é o tamanho do movimento para corrigir. Então, eu tenho um pouquinho de preocupação com essa normalização de política monetária, que está contratada, e à medida que a gente demora mais para fazer, ela pode ser mais alta e, por consequência, com maior adversidade para países como o Brasil. Esse é um tema. Temos um segundo tema que você mencionou, que é essa história da China, né? Nós tivemos uma grande incorporadora imobiliária, para ter uma noção de tamanho, uma incorporadora com uma única empresa, com uma dívida de 300 bilhões de dólares, que é o tamanho do PIB de vários países, em dificuldade. E isso pode causar, vamos dizer, uma mudança ou uma transformação no modelo chinês, que está muito ligado ao crescimento imobiliário, etc. Então, eu acho que temos um sinal amarelo. Eu acho que a Evergrande, que é essa empresa, ela não vai passar por uma explosão nuclear que vai sair do controle, como tudo na China. Vai ser razoavelmente, o phasing out vai ser bem controlado, mas a gente não sabe exatamente quais as consequências para o crescimento chinês, né? Esse é o segundo tema. E o terceiro tema, também mencionado por você, Roberto, é a crise, vamos dizer, global de energia. A gente vive um momento curioso, porque está faltando carvão na China, está faltando carvão na Índia, em regiões da Europa. Então, os estoques de gás natural estão muito baixos, os preços do gás natural, do carvão e do petróleo subiram bastante, e isso tem a ver com os disruptions de cadeia produtiva ao longo da pandemia, e tem a ver também com consequências climáticas, né? A gente vive secas históricas numa combinação de regiões no mundo que preocupa, né? A gente vive uma seca histórica na Coreia do Sul, em várias regiões da China, na África do Sul, em vários países da Europa Mediterrânea, na Califórnia, no Chile, no Brasil, ao mesmo tempo, né? Você olha, por exemplo, tem uma mudança de regimes de vento em regiões eólicas importantes da China, também relevante. Ou seja, tem alguma coisa acontecendo no clima que pela primeira vez a gente está sentindo de modo mais síncrono e global. Então, acho que esses três fatores estão trazendo uma aversão ao risco. Acho que a gente teve hoje um dia de mercado de muita aversão ao risco, né? Acho que teve uma correção importante na Bolsa no Brasil, nas moedas de países emergentes, etc. Um aumento do VIX, que é um índice de volatilidade, que tem a ver com essa combinação de fatores. Eu diria até que hoje esse efeito de energia é o que está mais preocupando o mercado. Agora, muitas pessoas muito preocupadas com o que está acontecendo com as ações de tecnologia. Assim, teoricamente, isso está muito mais ligado ao primeiro ponto que você falou, de uma alta da taxa de juros, porque como essas empresas têm um crescimento muito grande, muito do valor está na perpetuidade, ou seja, nos ganhos futuros. Se aumenta a taxa de desconto, isso muda. Você concorda com essa visão? Eu concordo. Existe uma relação supostamente onírica, mas na verdade matemática, que toda vez que o custo de sonhar vai a zero, o sonho vai ao infinito. Então, acho que a gente estava vivendo um momento que o custo de sonhar está muito barato, então tem muito sonho aí indo para o infinito. Então, acho que na hora que você começa a ter mais rigor com o risco, mais rigor com o custo de capital, eu acho que esses sonhos começam a voltar da realidade. Eu acho que não existe dúvida nenhuma
sobre o tamanho da revolução tecnológica, sobre os benefícios, inclusive de produtividade, as novas empresas incríveis que estão surgindo na área de tecnologia, seja no mercado global, seja no próprio Brasil. Isso não existe dúvida alguma. Agora, se você quiser olhar um pouco da história como bússola, em 500 anos de história financeira razoavelmente bem documentada, toda vez que você teve expansão monetária e fiscal combinada com inovação tecnológica, você criou uma bolha. Por exemplo, tem uma bolha muito curiosa, que no início do século XIX, na Inglaterra, das empresas de bicicleta. Um sujeito inventou a bicicleta, os outros foram lá, criaram manufaturas de bicicleta e, de repente, as empresas abriram capital na Bolsa de Londres e se tornaram a coqueluche e virou uma grande bolha. Você traz para os dias de hoje, você consegue fazer várias analogias desse tipo. Então, a gente vive um momento que o custo de capital foi a zero, muita inovação tecnológica. Eu não acho que aquelas empresas que apresentam lucro e têm métricas históricas de valuation estejam muito caras. Quando você olha a Bolsa Americana ex-tecnologia, eu não acho que tenha assim nada que me chame a atenção. Pode corrigir aí 20%? Pode, mas não existe nada que chame demais a atenção. Agora, no mundo da tecnologia, você tem muita história que está ligada a um futuro que você não consegue ver. E às vezes, quando você não consegue ver, e como eu brinquei aqui, o custo de sonhar está alto, esse futuro fica a coisa mais cor-de-rosa possível. Então a gente está tendo um pouquinho de correção nisso. Essa correção até começou na China por uma ação do Estado, ela está andando pelos mercados emergentes e ela mal começou nos Estados Unidos, né? O índice Nasdaq ainda está ligeiramente abaixo de 10% nesse ano. Na verdade, ainda não começou uma correção. Curiosamente, talvez algo que a gente sempre acreditou, né, que a gente achava que, e é o que a gente faz aqui no BTG, que dá para combinar crescimento, porém com rentabilidade. E os investidores, muitas vezes, talvez por essa taxa de juros tão baixo, talvez exigindo das empresas crescimento a qualquer custo, queimando o caixa e nem não se preocupando em quando estariam rentáveis. O que talvez aqui esse movimento que a gente esteja vendo traga um pouco mais de racionalidade e que as empresas tenham que apresentar um business plan de mostrar rentabilidade logo ali. O que também não quer dizer que a inovação vai acabar, que todos os benefícios de tudo que a gente viu mudou, mas talvez isso gere, digamos, um ambiente até mais saudável, né, para as empresas se desenvolverem. Vindo um pouco para o Brasil, como é que você está vendo os fundamentos de Brasil, né? A gente sempre discute aqui que a gente acha que, vamos pegar o fiscal, por exemplo, ou a balança de pagamentos, né? Que existe uma dicotomia entre o estoque, o fluxo recente e as expectativas futuras e tudo que está ajudando a turvar a visão. Vamos falar um pouco do que você está achando de Brasil, dos fundamentos de Brasil. Olha, eu acho que como você disse, Roberto, a gente está vendo talvez uma excessiva politização. Estamos aí nos aproximando de eleição, existem visões extremadas na sociedade e às vezes a gente tá turvando demais a visão pelo que está acontecendo no fundamento. Eu acho que o Brasil, a boa notícia para começar é que nós somos donos do nosso futuro, né? Nós não temos nenhuma sina de dar errado, nós não temos nenhuma propensão ao fracasso, não existe nenhuma caveira de burro enterrada por aqui. A gente aqui no BTG não acredita nessa vitimização da sociedade. Nós seremos aquilo que nós queremos ser, né? E temos uma democracia consolidada, pujante, funcional, um tecido privado corporativo excepcional, mercado de capitais vibrante. Então, o nosso futuro depende da gente, né? E nesse contexto, eu acho que tem tido alguns avanços, né? Eu acho que, se você olhar desde o último governo para esse governo, acho que fizemos reforma trabalhista, reforma da Previdência, nova lei do saneamento, que foi o gatilho de várias privatizações relevantes, a SEDAI é a principal delas, nova lei do gás, algumas privatizações importantes aprovadas, ainda não executadas, mas aprovadas. Eu destacaria a Eletrobras, Banco Central Independente, que era uma demanda de mais de 20 anos da sociedade, um novo framework regulatório ou fiscal de estados e municípios, que foi na PEC emergencial. Então, eu acho que a gente conseguiu andar institucionalmente. Sempre a gente faz menos do que a gente gostaria, sempre a gente gostaria de ter feito isso de uma maneira melhor,
mas eu acho que a gente andou bastante, estamos melhorando bastante o framework de negócios aqui no Brasil. De novo, nós, como nenhum outro país ou sociedade, é perfeito. Os problemas estão aí, as distrações estão aí, os erros estão aí. Agora, a gente segue avançando, né? E nesse sentido eu destacaria o próprio avanço do setor real da economia. Pô, a gente tem um setor corporativo tão pujante, cheio de empresas abrindo capital, acessando o mercado de capitais, melhorando sua governança. Se você hoje conversar quase qualquer jovem em universidade de ponta no Brasil, eles querem abrir uma startup ou trabalhar numa empresa que eles possam ser donos no final da carreira. Pô, eu acho que tem um movimento subjacente às confusões de Brasília, que para mim é muito mais perene, muito mais legítimo do que a disputa política da vez. Então eu não sou pessimista com o Brasil, não. Acho que ano que vem, com toda essa discussão fiscal, toda a incerteza, a gente vai ter um déficit fiscal aí de 0,70, 0,60 do PIB, que é relativamente baixo, e eu ressaltaria, ele é menor do que quando a gente começou esse governo, ou seja, despesas primárias em relação ao PIB, ou seja, toda a nossa despesa, sem contar as despesas de juros, elas vão estar abaixo do que quando o governo começou, o que é um desenvolvimento bem importante se você ainda acrescentar que teve uma pandemia no meio do caminho. Então, acho que a gente está com muita paixão política, mas eu estou achando que ele está indo numa direção que estão acontecendo coisas que são positivas para a sociedade em vários níveis, né? Sejam de reformas, sejam regulatórias ou sejam mesmo culturais, da gente reconhecer esse desenvolvimento das nossas empresas, usar mercado de capitais para dar os próximos passos, né? Que a gente aqui apoia bastante, né, no BTG. Agora eu vou te botar numa situação um pouco mais difícil. Todo mundo que nos assiste, assim como diz o nome do evento, o BTG Invest, as pessoas querem saber o que fazer com o seu dinheiro. Então, como é que você recomendaria aqui às pessoas, acho que com uma visão de médio e longo prazo, né? Não, jamais que a gente vai ficar aqui recomendando day trade, porque eu acho que seria nem pra gente, a gente recomenda. O que você recomendaria para bolsa, para câmbio, para juros, para quem nos assiste? Você não tinha combinado essa pergunta antes, não, né? Não. Mas eu acho o seguinte, primeiro como regra básica, né? Vocês como investidores, a diversificação é uma necessidade e uma obrigação, né? Você não vai botar todos os ovos na mesma cesta, é natural. Então você deve diversificar um pouco o seu portfólio. Obviamente que nós estamos indo aqui no mundo de taxas de juros mais altas, o juro está aí em 6,25, o Banco Central já sinalizou no próximo Copom que vai subir mais 100 bases, e muito provavelmente o juro vai ficar em algum lugar entre 9 e 10. Ora, essa é uma taxa de juro relativamente alta a nível global. Portanto, acho que uma parte do portfólio deve estar atrelado a esses juros, que é uma oportunidade que importante, né? Nós aqui nunca vimos os juros de um dígito por tanto tempo, né? O Brasil, nós somos a primeira geração que vê esses juros de um dígito por um período mais longo de tempo, né? Acho que tem 2 gerações para trás que não chegaram a ver isso. Então, eu continuo achando que nós vamos ficar com juro mais ou menos de um dígito. Uma hora ele vai estar em 9, uma hora ele vai estar em 2, e talvez a maior parte do tempo vai estar ali em torno de um 6 e tal. Então, portanto, eu acho que o juro subindo para esses patamares um caminho razoável a gente deslocar uma parte da poupança para renda fixa. Você acha que os investidores deveriam aproveitar esse momento para talvez fazer um investimento mais longo? 3, 5 anos num produto isento de imposto de renda para aproveitar essa taxa? Eu gosto muito desse tipo de alternativa. É claro que você tem que sempre mirar o seu investimento, o seu horizonte de investimento de acordo com as suas demandas. Se você vai precisar do dinheiro daqui a um ano, você não vai comprar um título de 3 ou 5 anos, né? Mas para aquela proporção que você pode, ou aquela porção do seu capital que você pode atrelar o dinheiro a 3 anos, 4 anos, 5 anos, 2 anos, eu acho que esses produtos isentos, né, LCAs, LCIs, eu acho que são excelentes produtos. Você pode fazer isso tanto indexado ao CDI quanto atrelado à inflação, por exemplo. Você compra aí no BTG Digital LCA indexado à inflação. Então, uma boa proteção e, ao mesmo tempo, um bom rendimento.
Então, eu gosto muito desse caminho, eu gosto muito desse produto, né? Agora, por outro lado, estamos aí com a Bolsa Brasileira nessa faixa de 110 mil pontos, e se você olhar as principais blue chips brasileiras, Petrobras, Vale, bancos, Ambev, JBS, essas ações já caíram bastante. Então, eu acho que você ter uma parte do seu portfólio com alguma carteirinha de ações, eu acho saudável. Claro que no momento de juro muito alto, você vai estar um pouco mais na renda fixa. Mas eu acho que a gente aqui no Brasil amadureceu como investidores. Eu acho que a gente procura ajudar com isso, né, e ampliar a educação financeira. E educação financeira é isso. É você ter uma carteirinha de ações, você ter um pouco mais de produtos atrelados aos juros, você ter uma liquidez overnight, que sempre você pode precisar, você talvez tenha uma carteira de bonds locais, né, que tem um pouquinho de crédito, que você pode vender no mercado secundário, mas eles em geral são mais longos. Então as empresas brasileiras estão em boa forma. Os resultados do Brasil corporativo, do Brasil SA, estão bons resultados. Então eu gosto também do mundo microeconômico, seja em crédito, seja em ações. Claro que com o juro indo para 9 ou 10, você tem que baixar um pouquinho a sua carteira de ações. Agora, a 110 mil pontos, principalmente com as blue chips mais descontadas, com múltiplos baixos, eu acho também que você não precisa zerar a sua carteira de ações. E uma coisa, né, Roberto, que a gente fala muito aqui, recomenda para investidores em diversos graus de sofisticação, sempre cuidado com a alavancagem, né? A alavancagem é o quê? Você se endividar para comprar um ativo. Por mais certo que você esteja da rentabilidade daquele ativo, muito cuidado ao se endividar para comprar um determinado security, um determinado título, né? Então, os investidores que têm histórias horrorosas estão sempre ligadas à alavancagem. Ao excesso de alavancagem. Ao excesso de alavancagem. Você tendo a sua carteira de bolsa, seu portfólio de renda fixa, um pouco de crédito, um pouco de liquidez, um pouco mais de médio prazo, ninguém não vai ter problema. A rentabilidade pode subir, pode cair um pouco, mas você não vai ter problema. Agora, a alavancagem, um sinal amarelo, em tempos de incerteza, a gente deve evitar. Você recomendaria para os nossos investidores comprarem dólar como investimento nesses níveis? Olha, eu acho que essa é a pergunta mais difícil que tem, né? A gente tem uma brincadeira aqui, um insider joke, que eu gosto quando perguntam assim, para o economista de banco qual o dólar que você acha para o final de 2022. O que eu acho estranho é que o cara responde. O que naturalmente vai estar errado, porque é muito difícil você adivinhar o mercado de moedas. Então, é claro que para aqueles que têm alguma exposição internacional, vão fazer uma viagem, têm um filho estudando fora, pretendem fazer alguma coisa do gênero, ter um pouquinho da sua poupança em moeda forte estrangeira faz algum sentido, né? Nesse momento, o real aí a 5,40 ou em torno disso, ele parece muito desvalorizado para padrões históricos. É claro que a gente sempre pode fazer um tamanho de bobagem política ou econômica que o nosso real pode se desvalorizar ainda mais. Agora, com o juro indo para, vamos dizer, 9%, sendo de novo um dos mais altos do mundo, com o risco do Brasil, que não é um dos mais altos do mundo, o real a 5,40 ele parece muito atrativo. Então, acho que pode-se ter uma... O real atrativo não comprar dólar, né? Não comprar dólar, eu teria um pouco de comedimento em comprar dólar nesses níveis. Agora, para aqueles que têm algum gasto futuro em dólar ou mesmo que um dia na vida pense em morar no exterior, tá, obviamente que é válido, de novo, dentro daquele dinâmica de diversificação, pode ter alguma coisa de moeda estrangeira, e nesse sentido, entre dólar, euro, dólar, eu também gosto, assim, que tem muito gestor de hedge fund, que quando fala sobre moeda estrangeira, vem com uma cesta que inclui a coroa norueguesa, mais o dólar neozelandês, mais o rand sul-africano. Olha, eu simplificaria a vida. Pode comprar dólar norte-americano, que é mais líquido, espelha esse resto aqui. O resto é meio bobagem, assim, Ou o cara que está ali muito no detalhe vai especular com moedas, ou está querendo comprar um fio, cobrar um fio do investidor, que não é o nosso caso aqui. Keep it simple, seja simples, e o dólar basta para alguma diversificação. No máximo, algum euro, se você gostar mais da Europa.
E você falou nisso que a gente vinha antes falando um pouco de criptoativos, né? Como você acha que nossos investidores aqui deveriam pensar em criptoativos? Se eles quiserem ter um pequeno investimento, como pensar nisso, que ainda é uma tecnologia fantástica, porém um ativo que a gente discute muito, que ainda tem os seus riscos, né? Tem os seus desafios. Olha, os criptoativos, eles têm causado uma sedução junto aos investidores que têm se encantado por eles e, de um certo modo, tem um lado desses criptoativos que são realmente encantadores intelectualmente, que é a tecnologia por trás disso. Principalmente a tecnologia de blockchain, que eu acho que tem a capacidade de mudar muitas coisas de como a nossa sociedade faz negócios, muitas coisas no mercado financeiro ao longo da próxima década. Então, nós aqui temos uma fascinação pela tecnologia por trás desses criptoativos. Já o valuation dos criptoativos, eu já acho que é uma coisa um pouco mais subjetiva. Eu já não tenho a mesma sedução e não necessariamente eu vejo como uma diversificação de um portfólio. É claro que aqueles que tiverem mais curiosidade tecnológica, a gente está aí oferecendo acesso a investimentos em Bitcoin aqui no BTG. Ter alguma coisa muito pequena no seu portfólio, jamais com alavancagem, mas para acompanhar essa onda, essa tendência, educar, mas eu não colocaria uma parte irrelevante do portfólio nisso daí. Alguma coisa para acompanhar a evolução da tecnologia é válido para você evoluir intelectualmente. Agora, do ponto de vista de diversificação, eu vejo como alguma coisa ainda não testada. A gente fala aqui sempre que as pessoas deveriam ter no máximo 2% do seu portfólio de investimento em criptoativos, se assim desejarem, mas terem muita cautela, porque ainda a história está acontecendo. Vindo agora aqui para a BTG Pactual. A gente sempre falou que tinham 3 grandes tendências, né, que beneficiavam muito a nossa posição de mercado. Era a transformação digital, o financial deepening, ou seja, as pessoas shiftando a sua poupança, seja para crédito, seja para renda variável, seja para prazos mais longos, e a desintermediação financeira. E você quer falar um pouco, se você vê alguma mudança? A gente falou aqui de cenário, falou de desafios. Esses cenários, esses desafios que a gente vive, mudam essas tendências e como elas afetam o nosso negócio? Aqui, para quem é acionista de BPAC 11? Não mudam, não. Acho que a volatilidade faz parte do jogo e já tivemos várias volatilidades em BPAC 11, agora eu diria que os acionistas estão muito felizes com o que a gente tem entregue e vai continuar entregando. Eu acho que tem uma transformação que é perene, não tem nada a ver com o cenário, que é expressa por esses pilares que você descreveu, né? Primeiro, é uma mudança de tecnologia que nos permite conversar com vocês todos de uma maneira consistente, efetiva, barata, diariamente. Então, eu acho que entregar produtos financeiros através desses canais é uma coisa que eu acho que a gente está fazendo cada vez mais e melhor e a preços muito acessíveis. Então, essa mudança está lá. Eu acho que uma mudança subjacente a essa, mas igualmente importante, é a combinação dos temas regulatórios e da mudança cultural, que conjuntamente com isso também aumentaram isso, né? Lembra quando a gente lançou o consignado digital lá no PAN? Tinha muita dúvida se, puxa, mas o consignado é um sujeito mais velho, ele não vai fazer ali e tal. E, no entanto, foi um enorme sucesso. Todo mundo lá no seu celular fazendo direitinho, via app, o seu preenchimento digital. Então, eu estou muito animado com essas macro tendências. E, por último, tem uma mudança na natureza da intermediação financeira, que acontece aqui no Brasil e lá fora, né, que é o pão com manteiga do financiamento corporativo passou a ser feito no mercado de capitais e não mais no balanço dos bancos. Então, hoje o balanço dos bancos é um crédito transitório, um special situation, um bridge loan, mas as empresas se financiam mais e mais via mercado de capitais, né? Nós temos daqui para o final do ano 40 emissões, se eu não estou enganado, de debt capital markets, ou seja, de debêntures aqui no mercado local.
poxa, é uma atividade sensacional, né? De uma certa maneira, o mercado de capitais brasileiro substituiu o BNDES, que eu acho que é muito saudável para a sociedade, né? Financia nossas companhias no mesmo duration, em custos iguais ou em muitos casos até mais baixos. E eu estou vendo isso aí com enorme satisfação, seja pelo que o BTG, obviamente que o mercado de capitais é a seara onde a gente tem mais market share, mais expertise, mas eu acho que para a sociedade é muito importante, seja para o lado dos investidores, que tem uma alternativa enorme de produtos de investimento, seja para o lado das empresas, que não precisam mais ficar lá batendo no órgão de governo para ter o seu financiamento 18 meses depois. Dá uma ligada aqui e em algumas semanas o dinheiro está lá, distribuído como qualquer outro lugar do mundo, desenvolvido. Então acho que essa dinâmica como um todo é o grande evento de BPAC 11. Como eu acho que a gente é bom de execução, eu acho que a gente vai trafegar nesses ventos e essa oportunidade de maneira legal e sempre repetindo o que você falou alguns minutos atrás, aqui o nosso foco é meio em resultado. A gente acha, em certas indústrias você pode ser paciente com lucro, mas aqui a gente tem um grande defeito, né? A gente é impaciente com lucro, a gente se sente obrigado a entregar para vocês todo trimestre resultado, distribuir dividendo todo semestre, todo mundo olhar o balanço no final do tri, ficar satisfeito, né? Temos compromisso de rodar com mais capital e com mais liquidez que todos os bancos do S1, que já são muito capitalizados no Brasil. Então, nós estamos animados aqui com o ambiente de negócio e vamos em frente. Acho que, no fundo, né, André, acho que nos deixa muito felizes aqui essa combinação de fatores que a gente mencionou. No fundo, era a democratização, seja do ponto de vista indivíduo, seja do ponto de vista da empresa, né? Assim, a gente passou as primeiras 3 décadas da nossa história aqui como banco e a gente atendia só os grandes investidores institucionais, as grandes empresas, os multimilionários. E esse nova tecnologia permitiu que a gente disponibilizasse isso para todo mundo. Todos os investidores tivessem acesso aos produtos de investimento que antes eram limitados a esse grupo seleto. E do ponto de vista das empresas também, né? O que antes era limitado para você estar limitado nos bancos, agora o mercado de capitais dá essa democratização, ou a gente pode fazer um desconto de recebíveis ou um crédito digital para uma PME. Então, no fundo, o que a gente está vivendo é uma revolução democrática, né? Exatamente, eu acho que é uma evolução em última instância da própria sociedade, né? Antes, o passivo e o ativo ficava concentrado no balanço dos grandes bancos, né? Poucos bancos que chegaram lá por mérito próprio, não tem nada de errado com a sua história empresarial, mas que concentravam aquilo e encareciam os preços dos dois lados. Faz parte de um desenho de sistema financeiro. E agora o sistema está se autopulverizando, né? Eu acho que o nosso papel tem sido cada vez mais desintermediar, né, esse mundo antigo, apresentando as empresas diretamente aos investidores. Cobramos um FII por isso, que é muito mais barato do que se esse security ficasse dentro do nosso balanço, e cada vez mais vamos fazer isso. Eu acho que é um shape de mercado, como você descreveu, mais democrático, mais inclusivo, mais barato para quem capta o dinheiro e mais rentável para quem investe o dinheiro. Então, acho que estamos evoluindo no que eu chamei de evolução da intermediação financeira para um lado positivo. E essa é uma das coisas que me deixa animados assim, com o Brasil, olhando uma década para frente. Isso mesmo. César, agora eu queria aproveitar esses últimos 15 minutos para apresentar aqui para os nossos clientes uma face tua que poucas pessoas conhecem, né? Você é um dos poucos bilionários do topo da lista que vivem no Brasil e você acredita que a gente tem a responsabilidade de melhorar o país que a gente vive. E aqui no banco a gente sempre apoiou 3 temas, desde que eu tô aqui, desde que eu comecei aqui, né? Que sempre foi empreendedorismo, educação e meio ambiente. Acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre todos, né? Acho que o empreendedorismo a gente faz aqui no nosso dia a dia, né? A gente apoia a história das pessoas, a história das empresas, e a gente se orgulha muito de estar lado a lado com grandes histórias empresariais que aconteceram aí nas últimas 4 décadas. Você quer fazer um comentário sobre isso ou já evoluiu? Não, eu acho que sobre essa parte do empreendedorismo, né, Roberto, a gente tem um privilégio. O nosso job description aqui é ajudar a empresa a dar o próximo passo na sua história, né? Seja abrindo capital, seja comprando concorrente, emitindo debêntures no mercado, mas, de um certo modo, a gente tem um privilégio,
né? Eu considero esse nosso emprego aqui um privilégio, que é ajudar o empresário a dar o próximo passo. E aqui não vamos nos iludir, o que gera riqueza para a sociedade é o trabalho. Então, você estimular e dar mais instrumentos para aqueles que trabalham é o que é necessário para a nossa sociedade andar para frente. Então, por job description, o nosso negócio aqui é ajudar os empreendedores a darem o próximo passo, os investidores a preservarem e crescerem seus portfólios, as empresas a evoluírem. Isso é um privilégio nosso que a gente apoia empreendedorismo, como você disse, desde que a gente nasceu, né? E acho que nos últimos tempos a gente também aprendeu que a gente tem muito conhecimento aqui que a gente pode apoiar, né, com mentorias. Então isso começou no Boost Lab, apoiando startups, depois foi para o BTG Soma, onde a gente apoia as ONGs e organizações de sociedade civil, e para o BlackRock, que a gente dá a mentoria para os empreendedores negros. Então acho que isso cada vez mais é algo que acho que a gente conseguiu transformar em algum dos programas que a gente apoia aqui todo dia. Aí falando um pouco de meio ambiente, acho que poucas pessoas sabem, mas você é um dos maiores proprietários de reservas particulares para preservar o meio ambiente no Brasil. E não só isso, acho que você é o único brasileiro no Board Internacional da Conservation International. E que nem você falou, a gente vive um momento muito desafiador aí do meio ambiente, da mudança de clima. Como é que você se envolveu nisso? O porquê que você se envolveu nisso? Conta um pouco ali das reservas do Pantanal que você tem. Eu acho que é um pouco, na verdade, até dando um passo atrás, né? Eu acho que vale para mim, vale para você também. A gente decidiu viver no Brasil, né? Criar nossos filhos no Brasil, né? Ter nosso patrimônio financeiro no Brasil. E muitas vezes eu vejo gente criticando o Brasil, brasileiros morando fora ou com residência fiscal fora. Eu acho que tem que criticar estando aqui, né? Estando aqui no jogo igualzinho a gente, educando os filhos aqui, morando aqui, vivendo todas as ainda importantes mazelas que nós temos. Então a gente, na hora que a gente decide casar com o Brasil, como nós somos, então acho que não adianta só a gente ter uma empresa fantástica como é o BTG, mas eu acho que a gente tem que casar em vários ambientes. E eu acho que esse movimento filantrópico ou de responsabilidade social do BTG já vem de algum tempo. Você participa de diversas iniciativas de educação, eu participo de outras, a gente foi se institucionalizando cada vez mais e várias delas eu espero que sejam exemplos para a sociedade, né? Você falou do meio ambiente, né? Quando a gente fez análise de mercado, parte dessa crise energética ela parece claramente ligada a uma mudança de padrão climático. E se a gente não entender que o desenvolvimento tem que ser sustentável, eu acho que a gente, como sociedade, aí globalmente, eu acho que a gente pode ter problemas irreversíveis ali na frente. Então, acho que a gente tem que dar o exemplo e fazer. E não adianta falar. Então, aqui nós agimos e fizemos várias coisas em vários segmentos, né? Eu participo desse board, enfim, de uma grande NGO americana há mais de 15 anos e, no fundo, ajudando e apoiando o capítulo brasileiro dessa entidade. E o Brasil é muito importante para a biodiversidade global, muito relevante. Eu acho que nós, como brasileiros que decidimos estar aqui, temos que lutar por isso. Não precisa ser radical, você não precisa ser xiita, você não precisa não acreditar em desenvolvimento. Esse é um falso dilema, é uma falsa dicotomia. Preservação ambiental e desenvolvimento não são antagônicos, ao contrário. Só existe desenvolvimento de verdade com sustentabilidade. Qualquer outro nome diferente disso é outra coisa, não é desenvolvimento no sentido que a sociedade merece e mais do que isso precisa. Então acho que esse é o recado e é o nosso compromisso disso daí, né? E não podia deixar aqui, chegando no finalmente, para falar de um projeto que acho que nos orgulha muito, né? Que é o Intelli. Eu lembro quando a gente teve uma turma nossa que foi visitar o Vale do Silício, e eles voltaram de lá e estavam relatando no nosso comitê a viagem, e aí falaram que tiveram lá com o Doug Leon do Sequoia, e quando perguntado para ele por que ele investia pouco no Brasil, ele falou, porque vocês têm poucos engenheiros. Eu lembro que a gente olhou um para o outro, aquilo incomodou a gente, né? Aí depois a gente foi para o Brasil, de Silicon Valley, em Stanford,
e teve de novo um painel com ele, onde ele repetiu essa frase. O cara ousou, repetiu de novo na nossa frente a mesma coisa. Aí eu lembro pra você, eu falei, Esteves, acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Acho que tá na hora da gente deixar um legado pro país, montar uma faculdade de ponta, vamos estudar o assunto. Aí a gente montou um grupo de trabalho, estudamos o assunto, e quando a gente chegou à conclusão, a gente discutiu, né? Vamos fazer um programa de tecnólogos, vamos fazer curso profissionalizante de programação, vamos fazer curso para ensino médio. A gente chegou à conclusão que não. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma faculdade de ponta, construir reputação, porque isso abre opcionalidade para todos esses programas que eu mencionei anteriormente. E aí eu lembro que eu cheguei para você com o que era o budget, né, que era 200 milhões de reais. Falei, Esteves, beleza, agora só tem um problema. Eu vou ter que gastar muito do meu tempo levantando dinheiro, que a gente precisa levantar 200 milhões de reais. Aí você virou para mim, não, foca no banco, que o banco, eu banco o investimento na Intel porque eu acho fundamental para o país. Então, o porquê que você teve esse ato, assim, digamos, de generosidade, o que está na tua cabeça? Olha, fala um pouco da Intel para todo mundo. Antes de falar da Intel e de filantropia como um todo, eu queria também fazer um reconhecimento que a gente viveu, o Brasil e todos os países do mundo, esse momento muito difícil, que foi a pandemia, que ainda estamos vivendo, mas parece que estamos numa luz no fim do túnel. E eu fiquei muito satisfeito como a sociedade privada aqui no Brasil reagiu aos desafios da pandemia. Eu espero que a filantropia no Brasil tenha mudado de patamar com a solidariedade que a pandemia exigiu, né? Eu acho que aqui no banco a gente fez o que pôde, né? Muito mais do que os 50 milhões que a gente doou. Eu acho que a gente doou nossa capacidade executiva, né? Tanto que nossos clientes doaram mais 20 para a gente alocar para eles. Exatamente, né? A gente meio contratou médicos no Hospital das Clínicas quando era impossível para uma entidade pública fazer isso. Nós mandamos oxigênio de jatinho para Manaus quando tinha gente se sufocando por lá. Então eu achei que a gente, como sociedade, nós aqui, agimos com a compaixão, a responsabilidade necessária de quem tem o nosso privilégio, que com esse privilégio vem uma obrigação. Então acho que a gênese da Intel tem a ver um pouco com a gente entender esse novo momento e não se conformar da gente não fazer o máximo que a gente pode fazer como sociedade. Eu acho que, como o Roberto disse, a gente ouviu 2 vezes um grande investidor de venture capital falar que não ia investir no Brasil porque ia faltar engenheiro para as empresas crescerem o suficiente na área de tecnologia. E a gente voltou para cá, ficamos fazendo um pouco de conta e o pior é que a gente começou a achar que o cara podia estar certo em alguma magnitude. Então, nós fizemos dever de casa e pensamos a melhor maneira de ajudar isso daqui é a gente criar uma entidade que forme os engenheiros, né, na área de tecnologia, engenheiros de software, engenheiros de dados, cientistas de dados, todas essas carreiras que hoje são essenciais para as empresas estarem inseridas nessa revolução tecnológica, mas que tem um gap enorme de mão de obra e o maior ainda se você projetar o crescimento futuro, e decidimos abraçar esse projeto. Então, Roberto se dedicou bastante a ele e a gente está andando para criar uma faculdade de classe mundial aqui no Brasil, voltada para estudantes brasileiros, com 40% de bolsa integral para os alunos que conseguirem chegar lá, e patrocinada, é um projeto filantrópico, né, patrocinado pela gente, e me deixa muito orgulhoso, porque a verdade é o seguinte, a gente olha essas universidades americanas maravilhosas, agora um dia alguém foi lá e fez o MIT, alguém foi lá e fez Harvard, alguém foi lá e fez Stanford, então nós temos que um dia alguém lá aqui fazer alguma coisa desse tipo. Então eu espero que essa nossa iniciativa de criar a Intel, que é Instituto de Tecnologia e Liderança, ela seja frutífera. As aulas começam agora em fevereiro. Quem estiver nos assistindo e pensando no vestibular desse ano, daqui a pouco as inscrições estão abertas, pode entrar lá. O vestibular vai ser difícil, o concurso é difícil, porque a qualidade é boa, mas acho que todo mundo que está afim tem uma enorme chance de chegar lá. E o que a gente quer fazer é ensino de classe mundial, aprendizado por projetos, ensinar, trabalhar em time e mais do que isso. A gente não quer só ensinar técnicos,
né? A gente quer criar líderes, né? Líderes em diversos segmentos da sociedade, ou acadêmicos, ou políticos, ou empresariais, tanto faz. Mas a gente vai ensinar tecnologia, mas também vamos ensinar que só existe crescimento com sustentabilidade, vamos ensinar que só existe sociedade saudável com respeito ao Estado de Direito e vamos ensinar, acima de tudo, que a riqueza é criada pelo trabalho, por aquele que acorda cedo, trabalha, às vezes chega em casa cansado, mas com o senso de ter construído alguma coisa. É isso que a gente quer deixar para a sociedade. É 100% filantrópico, é um projeto do Brasil. Ele não é nosso. A gente só fez o kick-off, só começamos o projeto. Mas o projeto ali principal é ajudar a transformar a sociedade para o lado certo. Ajudar as nossas companhias a irem mais longe por ter mão de obra qualificada. E que sirva de exemplo para outros como a gente que tiveram o privilégio de chegar até aqui, fazerem mais e mais, que isso foi um dos motores da sociedade americana ter o sucesso que tem. Então, acho que essas são as diversas faces do projeto. E já aproveitando, né, Sérgio, acho que temos que agradecer e reconhecer os empresários e parceiros que estão doando bolsas, né? Acho que a gente vai lançar o Intel com o maior programa de bolsas do Brasil. Já temos mais de 90 bolsas doadas aí por empresários que acreditam no projeto, acreditam no Brasil. Esperamos conseguir mais. E é isso, quem tiver o mérito, mas não tiver a condição financeira, a gente espera poder apoiá-los para que eles ajudem a transformar a vida deles e a vida do Brasil. Uma palavra de 30 segundos para os investidores nesse dia volátil de mercado, para a gente encerrar, que já estão me dando bronca ali, que acabou. Porque a gente vai conversando, né? Parece que a gente não se fala muito, mas vai repetindo a conversa de toda hora. Eu acho que é nesses momentos de volatilidade, de angústia, de ansiedade, eu acho que uma recomendação principal é serenidade. Então, não achar que o mundo acaba, porque ele pode parecer que acaba, mas ele não vai acabar, mas também não achar que qualquer queda é oportunidade, que pode ser que não seja, pode ser que seja só a ponta do iceberg. Então, um pouquinho de serenidade, não mexer demais, cuidado com as alavancagens, cabeça no lugar e acreditar nessa diversificação e um pouco nessas lições todas que nós falamos por aí. E podem usar a gente à vontade, fiquem bem à vontade de nos acessar aqui em tudo que é canal e procurar o aconselhamento que vocês precisam nesse momento. Esteves, muito obrigado por mais esse papo, dessa vez aqui em público. Para vocês que nos acompanhem, continuem conosco, que seguiremos em 5 minutos aqui com o BTG Invest Talks. Obrigado a todos e boa noite, até a próxima. Boa, prazer aqui.